paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de Jardim de Infância, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você ainda não me conhece, sou a professora Neia Santos e para mim é um privilégio contar com a sua participação. Aqui no nosso canal você vai ter acesso às pré-aulas, desde a turma de Jardim de Infância até a turma de adultos. Então aproveita aí, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E é claro, compartilha o nosso vídeo com outros professores da Escola Bíblica Dominical. Se você puder também, já deixa aí um comentário, vai ser um prazer para mim poder ler e responder com muito carinho o seu comentário. Mas no vídeo aula de hoje, estamos aqui para a nossa lição de número 7 da turma do Jardim de Infância, terceiro trimestre de 2025. E o título da nossa lição é A Amiga que Escolheu Ouvir Jesus. Que coisa maravilhosa! Será que nós estamos escolhendo ouvir Jesus? Será que nós temos escolhido a melhor parte? Então, vamos lá aprender também com essa aula de hoje da turma do Jardim de Infância. E os objetivos dessa aula de hoje é, primeiro, identificar que, dentre as demais atividades, buscar o Senhor é uma prioridade e também compreender que priorizar o reino de Deus é fazer a melhor escolha. Esse é um objetivo que os nossos alunos têm que estar alcançando depois da nossa aula e a gente também, viu? Pois bem, já no momento do acolhimento você pode receber os seus alunos com muito entusiasmo e alegria e apresentar para eles 2 cartazes. Apresente um cartaz, você vai colocar a imagem de crianças brincando. O outro cartaz, a imagem de uma tia, de uma professora ou um professor, falando, contando histórias da Bíblia para as crianças. E quando você apresentar esses 2 cartazes, vocês vão fazer a pergunta para eles. E aí, se vocês tivessem que escolher aqui, onde vocês gostariam de estar? Nessa cena, brincando com os amiguinhos, ou nessa outra cena aqui, ouvindo falar de Jesus? Qual é a escolha de vocês? Qual é a escolha mais importante? É estar brincando ou ouvir falar de Jesus? O que é mais importante? As duas coisas é bom e é importante, mas leve os seus alunos a refletir já nesse primeiro momento qual é a mais importante. Então pergunta aí para eles, deixa que eles possam se expressar. E não precisa corrigir a resposta não, viu? Se eles escolherem que é brincar, não precisa corrigir. No decorrer da sua aula, você vai ensinar sobre isso. Depois que você fizer esse momento maravilhoso do acolhimento, deixando seus alunos já curiosos a respeito do tema, faça também o momento da oração. Ore com eles pedindo a Jesus, pedindo ao Papai do Céu para ensiná-los a sempre fazer a melhor escolha. E faça também o momento da chamada. No momento da chamada, as crianças que estão presentes, elas podem estar respondendo, colocando as mãozinhas nos ouvidos e falando assim, ó, Jesus, estou aqui para te ouvir. E para aquelas que estão ausentes, eles podem estar respondendo, Jesus, fala com meu amigo também, fala no coração de minha amiga também e, inclusive, citar aí o nome do coleguinha que está ausente na aula de hoje. Faça o preenchimento do quadro de frequência, faça também aí a colagem das figurinhas no álbum de figurinhas se você adquiriu e aproveite, apresente os visitantes e convide-os a se matricularem, tá bom? E dá continuidade vindo para a Escola Bíblica Dominical. Não esqueça, esse momento é muito importante para que seus alunos se sintam aí parte da sua aula, parte da sua classe de Escola Bíblica Dominical. Depois que você fizer o momento da chamada, dê continuidade fazendo o momento do ofertório. Fale com eles que quando damos a nossa oferta na casa de Deus, estamos mostrando que Ele vem em primeiro lugar em nossas vidas. É como se dando o nosso dinheirinho, a gente pensasse primeiro, separasse e pensasse primeiro no Papai do Céu, em devolver a parte dele, como um presente especial, antes de pensar em qualquer outra coisa. E isso é muito importante e mostra que nós estamos dando a nossa prioridade para o Papai do Céu. Depois que você fizer o momento do ofertório, você pode fazer a apresentação do tema. E para essa apresentação do tema, você pode começar perguntando:
Quando uma visita chega na sua casa, quando um amiguinho, quando uma amiguinha chega na sua casa para brincar com você, ou então o vovô, a vovó, alguém muito especial que você ama muito e que você quer passar tempo junto. Quando essa pessoa chega em sua casa, você vai ficar com ela brincando, dando atenção, ou você deixa ela lá de lado e vai arrumar o seu quarto? O que é que você escolhe fazer? Deixa que a sua turminha do Jardim de Infância possa participar ativamente, colocar opinião. São essas respostas que vai permitir que você faça boas aplicações lá no momento da história. Então, ouça os seus alunos com muita atenção. Quando essas visitas chegam, vocês correm para perto, vocês dão um abraço apertado, vocês querem ouvir o que eles têm a dizer, vocês querem passar tempo junto com eles. Como é que acontece? Deixa aí que eles façam as colocações. E explica que na história de hoje nós vamos conhecer duas irmãs. É a história de duas irmãs que recebeu uma visita super, mega, hiper especial. A visita de Jesus. E quando Jesus chegou na casa delas, elas tiveram duas escolhas diferentes. Mas e aí, qual será das duas que fez a melhor escolha? Qual foi a escolha mais acertada? Vamos conhecer na aula de hoje. E para isso, faça a leitura base que está no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Faça essa leitura na Bíblia Sagrada para que a sua turminha de Jardim de Infância possa ver que você está seguindo o que diz a Bíblia Sagrada. Auxilie a sua turminha a localizar na Bíblia e fazer o acompanhamento, mesmo que seja só de vista, mesmo que eles ainda não dominem a leitura. Faça também a leitura do Memorizando em Mateus, capítulo 6, versículo 33, a parte A, que diz: ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Olha que ensinamento maravilhoso. Então vamos aprender na prática sobre isso e memorizar o nosso versículo? Pois bem, leve para a sala de aula 3 caixinhas em tamanhos diferentes, formando como se fosse um pódio. Vou deixar aqui a imagem para vocês se basearem em fazer também. E leve imagens de Jesus, imagem da família e também de brinquedos, de coisas que as crianças gostam, para formar um pódio como esse. A intenção é que você coloque, as caixinhas em tamanhos diferentes, como eu acabei de mostrar, e enumerado de primeiro lugar até terceiro lugar. E enquanto vocês recitam o versículo do Memorizando, as crianças vão montar o pódio, vão colocar o que elas acham que vem em primeiro lugar, o que elas acham que vem em segundo e o que elas acham que vem em terceiro lugar. Então, na primeira parte do versículo, que vai falar assim, ponham em primeiro lugar, vocês vão recitar o versículo e a criança que for a vez, você pode colocar uma criança por vez para ir montando o pódio, a criança que for fazer nessa vez a montagem do pódio, ela vai colocar a imagem de Jesus em primeiro lugar. E depois, em segundo lugar, a família, você vai orientar. E em terceiro lugar, os brinquedos. E vocês vão dar continuidade no versículo dizendo: na sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Todas as vezes que você for repetir o versículo, escolha um aluno para montar o pódio, para que ele entenda que em primeiro lugar tem que ser Jesus, tem que ser o Papai do Céu. E vai repetindo o versículo até que eles possam memorizar e também de forma concreta visualizar esse versículo. Explique para eles que esse versículo é Jesus nos ensinando o que é que deve vir em primeiro lugar em nossas vidas. Ele diz que todas as coisas são importantes. Todas as coisas são importantes para Jesus. Os amigos, a família, os brinquedos. E que nossa vida tem lugar para isso tudo. Porém, em primeiro, tem que ser Jesus. Tem que ser obedecer ao Papai do Céu. Tem que ser fazer a vontade do Papai do Céu. Dê então continuidade com o momento do louvor. A nossa sugestão é Marta e Maria, de Anjinhos da Fé, e Marta e Maria, de Turma Novadão. São louvores que tem tudo a ver com o nosso tema. Você pode fazer um momento aí com seus alunos, fazendo gestos com muita alegria e com muita disposição. E vamos agora para aquele momento super especial, que é o momento da dinâmica. E a nossa dinâmica de hoje está simples, mas muito significativa para a sua turminha do Jardim de Infância. O nome da nossa dinâmica é Corrida das Prioridades. O que é mais importante?
Para isso, você vai precisar criar 2 linhas de chegada em lados opostos da sua sala de aula. Mas eu já vou te dar mais detalhes. Antes, deixa eu te fazer um convite muito especial. Vem se tornar membro VIP do nosso canal e receber todo o nosso suporte, receber esse plano de aula digitado, receber todos os nossos slides, as imagens que nós apresentamos, tudo para facilitar a sua vida em sala de aula. Assiste esse vídeo para você entender melhor como funciona. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. É bênção pura sem mistura, então não perde tempo não, crente. Entra aqui na descrição do vídeo, tem um link que vai te direcionar lá para o nosso grupo de informações no WhatsApp, não é em outro local. Na descrição do vídeo tem um link, você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp, vai tirar todas as suas dúvidas e fazer a sua assinatura. É muito simples e muito fácil, sem precisar de fidelidade, fique à vontade. Em relação ao valor, é apenas a Coca-Cola do mês. É um valor muito acessível, um valor, na verdade, simbólico que não vai pesar no seu orçamento. Mas dando continuidade à nossa dinâmica, chama Corrida das Prioridades, onde as crianças vão decidir o que é mais importante. Você vai colocar nas 2 extremidades da sala de aula linhas de chegada com desenhos de brinquedos de um lado e do outro lado de Jesus. Pode ser, inclusive, as imagens que você levou para o acolhimento. Vou deixar aqui um modelinho para que você possa estar aí se inspirando. Bem nas extremidades, tá? Aqui tá pertinho para vocês conseguirem ver. Mas de um lado da sala de aula, uma imagem, né, de brinquedos. E do outro lado, a imagem de Jesus, com 2 linhas de chegada para que os alunos possam estar decidindo quais são as prioridades. Qual é a prioridade desses alunos, e eles vão ficar no meio. E você vai explicar para eles que quando você falar já, eles vão correr em direção a qual é a prioridade deles, o que é que vem em primeiro lugar. Você pode começar falando que Marta e Maria tinham prioridades diferentes e eles devem escolher qual a prioridade deles: brincar ou ficar perto de Jesus ou ouvir falar de Jesus. Quando você falar já, eles vão correr para a linha de chegada onde é a prioridade. Faça assim primeiro. E quando você for repetindo, você vai trocando, você vai dando exemplos claros. É mais importante você ir para a rua brincar com os amigos ou é mais importante você ir para a escola bíblica dominical? Se for a escola bíblica dominical, eles correm para a linha de chegada com a imagem de Jesus. Se for brincar, eles correm então ali para onde está o desenho dos brinquedos. E você vai mudando as opções. É mais importante você ir para a casa do amiguinho ou é mais importante você vir para o culto? Você vir para a igreja, você vai dando exemplos. É mais importante você jogar no videogame ou é mais importante você fazer um momentinho de devocional com o papai e com a mamãe? Vai dando os exemplos, eles vão ter que, no momento que você falar já, correr em direção à linha de chegada correspondente à prioridade deles. Vai ser muito legal, eu tenho certeza que a sua turminha do Jardim de Infância vai amar e vão fazer boas escolhas em nome de Jesus. Deixa aqui nos comentários se você gostou da nossa dinâmica, se você vai fazer na sua sala de aula. É apenas uma sugestão. Você pode mudar conforme a necessidade da sua turma. E sempre que eles escolherem ir para a linha de chegada de Jesus, você parabeniza, você comemora e fala para eles: eba, vocês escolheram a melhor parte. Brincar é importante, para a casa do amigo é importante, se divertir é importante, mas a parte melhor, o mais importante é estar perto de Jesus. Jesus é a nossa prioridade número 1. E agora vamos para a nossa hora da história, para que você possa contar essa história de uma forma bem participativa e também dinâmica, inclusive sensorial. Você pode estar utilizando aí um cenário como de uma casinha. Você pode levar fogãozinho de brinquedo, panelinhas,
um paninho para poder um dos alunos representar, uma das alunas representar Marta e ficar fingindo que está limpando as coisas, uma vassourinha, uma pazinha. Fique à vontade, monte o cenário de acordo com as suas condições para lembrar mesmo uma casinha e ter ali opções de afazeres domésticos para que os alunos possam representar a história de hoje. Você pode estar escolhendo um aluno para representar Jesus e duas alunas, uma para representar Marta, outra para representar Maria. E comece explicando para eles qual a função de cada aluno. Enquanto você vai narrando, eles vão estar aí fazendo a representação dos personagens. Você pode caracterizar os alunos com vestimentas apropriadas e também levar uma almofadinha para poder Marta estar se sentando próxima a Jesus enquanto ouve os seus ensinamentos. Tudo isso vai fazer diferença para que o seu cenário para contar a história fique bem legal e que os alunos se interessem bem por essa história. Comece contando que um dia Jesus foi visitar duas amigas muito especiais, chamadas Marta e Maria. Elas ficaram muito felizes, elas ficaram muito alegres. Mas assim que Jesus entrou na casa delas, Maria rapidamente correu e foi se assentar aos pés de Jesus, pertinho de Jesus. E aí você pode colocar o aluno que representa Jesus para sentar em uma cadeirinha mais alta e a que representa Maria para poder sentar-se no chão, pertinho de Jesus, em sua almofada e ficar atentamente olhando para Jesus enquanto Jesus bate a boca aí, representando o que ele está falando, o que ele está ensinando. Você pode aproveitar e pedir que as outras crianças, que não estão fazendo parte da ensinação, que possam se sentar também no chão, se for possível, e ficarem atentamente ouvindo aí o que Jesus tem a falar. Explica que Maria, ela estava com fome, mas não fome de comida não, fome no sentido de muita vontade de ouvir o que Jesus tinha para falar sobre o Papai do Céu, aprender mais sobre o Papai do Céu e a vontade do Papai do Céu. Sabe quando você está com muita fome, e a mamãe diz assim, vem que a comida já está pronta, e você deixa tudo e corre e vai sentar na mesa para poder comer? Então, Maria fez a mesma coisa. Quando Jesus chegou falando do Papai do Céu, ela deixou tudo, porque naquele momento o mais importante era ouvir o que Jesus tinha para falar a respeito do Papai do Céu. Ela estava com fome, com muita vontade de ouvir os ensinamentos sobre ele. Mas e sua irmã Marta, o que será que estava fazendo? Então, Marta também amava muito Jesus, era também amiga de Jesus. Mas Marta fez uma escolha diferente de Maria. Ela estava muito ocupada, muito preocupada. Ela queria ir para a cozinha fazer comida, ela queria ficar limpando a casa, ela queria ficar organizando as coisas. Ela queria estar fazendo outras coisas que naquele momento ela estava achando que era mais importante do que sentar para ouvir Jesus. E nesse momento você pode pedir para a aluna que representa a Marta poder ficar futucando nas panelinhas aí, mexendo nas panelinhas, limpando, varrendo, enquanto a ensinação de cá de Marta, enquanto a ensinação de Maria e Jesus continua junto com os demais alunos. Marta pode inclusive fazer um olhar de chateada, uma carinha de brava, olhando para Maria e Jesus e fazendo assim, uma carinha, como quem não está gostando daquela situação, como está vendo, mas não está gostando daquela situação, para assim não ficar ainda mais real. Será que Marta estava errada em querer cozinhar, em querer limpar a casa, em querer fazer as coisas de casa? Deixa aí que a sua turminha do Jardim de Infância possa participar e te responder. Então, fazer as coisas de casa é bom, deixar o nosso quarto arrumado é bom? É. Fazer o que mamãe pede, deixar tudo organizado, deixar a casa limpinha é bom? É. Fazer a comidinha, tudo isso é muito bom. Brincar, ir para a casa do amigo, fazer a tarefinha da escola, tudo isso é bom e tudo isso é necessário. Então, Marta estava fazendo coisas que eram certas. Mas qual era a diferença de Maria? É porque as coisas que Marta estava fazendo não eram para ser feitas naquela hora. Não era o momento certo. Aquele momento era o momento de sentar para ouvir Jesus. Porque Jesus não estava na casa de Marta e Maria o tempo todo. Jesus não estava ali para ensinar as coisas do Papai do Céu para elas o tempo inteiro. Então, ela tinha que aproveitar muito bem aquela oportunidade. Assim como vocês.
Vocês não vêm para a igreja o tempo todo. A escola bíblica dominical não é todos os dias. Tem um dia certo e tem uma hora certa. A hora de orar, a hora de fazer o devocional com o papai e com a mamãe, a hora de se arrumar para ir para a igreja. Tudo tem uma hora certa. Então nós precisamos, nesse momento, deixar as outras coisas e dar prioridade à melhor coisa. E então Marta ficou tão chateada, Marta ficou tão nervosa que chegou para junto de Jesus e reclamou: Jesus, o Senhor não está vendo eu fazendo tudo aqui sozinha? E Maria aí, só ouvindo o Senhor? Manda ela vir me ajudar. Você pode pedir nesse momento para a aluna que está representando Marta falar, né? Fazer essa encenação. E Jesus também para estar respondendo. Diga que Jesus olhou para Marta com um olhar muito amoroso, com um olhar de muito carinho e falou para ela: Marta, Marta, você está tão preocupada, tão agitada, tão ocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Marta, Marta, você está tão preocupada, tão agitada, tão ocupada com tantas coisas, mas uma só é mais importante. E Maria, ela escolheu a melhor parte, a parte que ninguém vai tirar dela. Sabe o que Jesus estava querendo falar com isso, crianças? Que Marta estava dando prioridade às coisas erradas. Que Marta estava fazendo mais coisas que poderiam deixar para depois do que fazendo o que era necessário naquela hora, que era ouvir Jesus. É como se você estivesse o tempo todo assistindo televisão, o tempo todo com o celular na mão, o tempo todo jogando, o tempo todo brincando com os amigos e nunca tivesse tempo para ouvir falar de Jesus. E priorizasse isso, deixasse de vir para a EBD, deixasse de vir para a igreja, deixasse de ouvir o papai e a mamãe ensinando sobre Jesus, para ficar só brincando, para ficar só indo para a rua ver os amigos, para ficar só arrumando o seu quarto, para ficar só assistindo televisão. Sabe como foi a escolha de Maria? É como se você estivesse brincando com seus amigos e a mamãe chamasse: olha, já é a hora da EBD, já é a hora da Escola Bíblica Dominical, vamos! E aí você deixasse lá os seus amiguinhos, só depois a gente brinca mais, porque agora a minha prioridade, que eu não posso deixar passar, que tem hora marcada, tem o momento certo de acontecer, eu vou para a Escola Bíblica Dominical. Quando eu voltar, aí a gente continua a brincadeira. Foi isso que Maria fez. E isso é o mais importante. É isso que nós precisamos fazer. Se é hora de falar com Jesus, se é hora de ouvir falar sobre o Papai do Céu, nós precisamos deixar tudo para depois e se concentrar, dar prioridade e fazer isso. Quem aqui vai priorizar? Pergunta aí para sua turminha do Jardim de Infância. Quem vai dar prioridade a Jesus? Quem é que vai colocar Jesus em primeiro lugar? Deixa que eles possam responder. Eu tenho certeza que eles vão concordar e que o coraçãozinho deles vai ficar cheio de vontade de priorizar o Papai do Céu. E não esqueça não que além de você fazer a encenação, além de você fazer essa dramatização, de você também caracterizar os alunos para poder contar a história, você pode, junto com isso, apresentar o visual da revista, um visual extra que você levar. Vou passar aqui para vocês o visual que nós disponibilizamos para os nossos membros, para que fique ainda mais claro na mente e no coração das nossas turminhas do Jardim de Infância. O visual ajuda aí muito, mas não se prenda só ao visual do papel não, tá bem? Faça a encenação aí que vai dar muito certo na sua sala de aula. E para o momento da conclusão, a minha sugestão é que você disponibilize para eles um reloginho da prioridade. Eles vão marcar aí o horário da EBD e eles vão pintar esse horário para que todo dia no horário da EBD eles possam priorizar o melhor, que é vir para a Escola Bíblica Dominical aprender de Jesus. Eles vão confeccionar, você vai fazer com eles essa marcação, essa pintura em sala de aula e depois eles vão poder levar para casa para se lembrarem de que eles precisam priorizar o Papai do Céu, que o tempo para o Papai do Céu precisa vir em primeiro lugar do que o tempo para as demais coisas. Nós precisamos fazer como Maria, estar pertinho ouvindo o Papai do Céu ou as pessoas que têm para falar, ou as pessoas que têm coisas para falar para nós
acerca do Papai do Céu. Faça também a atividade da revista. Isso é muito importante. Valoriza os alunos que adquiriram a revista. Incentiva para que os outros pais também possam adquirir e fixa ainda mais o conteúdo na mente e no coração dos seus alunos. Não esquece, faz uma oração encerrando a tua EBD, pedindo ao Papai do Céu para nos ajudar cada criancinha a desde pequeno escolher a melhor parte e escolher que Papai do Céu, que Jesus é a nossa prioridade. Agradece pela aula, pede para o Espírito Santo aplicar a palavra nos corações. Incentiva aí a sua turminha a mostrar o reloginho deles para os outros amiguinhos e contar sobre o que aprendeu na aula de hoje. Isso é maravilhoso e é uma forma deles estarem evangelizando. Anuncia o tema da semana que vem, convida eles para retornarem e eu aproveito e convido você também. Retorna semana que vem para assistir o nosso vídeo, lição de número 8. Vai estar uma bênção em nome de Jesus. Muito obrigado por estar conosco. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.